Olá pessoal, hoje vamos falar sobre café da manhã, que é a primeira refeição, é mais importante do seu dia a dia e que por quê, né? O que pode comer, o que não pode comer. Então, hoje vamos falar os 6 alimentos que é proibido da sua café da manhã. Se não inscreve, se inscreve, aperta like, aperta sino para avisar, né? Então isso é muito importante que o Google mudou, padronizou, está exigindo muito mais qualidade. Então vocês que participam desse canal, para fazer muito melhor. Me segue também no Instagram. Qualquer novidade, quando fazer live, eu vou anunciar no Instagram. No Instagram é Dr. Peter Liu, tudo junto. Dr. Peter Liu, Peter Liu, tudo junto. Não é com I, com E. Dr. Peter Liu, tudo junto, ok? Então me segue no Instagram, tem Facebook, tem meu site oficial www.peterliu.com.br, ok? Bom, chega de blá blá, vamos começar. Tem que entender primeiro o que sono traz prejuízo no nosso saúde, né? Eu sempre falo assim, tem que levantar cedo, né? Às 5 às 7 da manhã é horário do intestino, é essa hora que você precisa levantar. Então, primeira coisa, você tem que tomar uma parte de água, né? Tem que tomar muito líquido, porque tem que entender. O sono, maior prejuízo é a oxigenação, que você dormindo, você recebe menos oxigênio, 4 vezes menos de oxigenação. Então, quando você não recebe mais oxigenação, você não faz o termogênese. Por isso que é perigoso quando a pessoa está escalando o montanha mais alta do mundo, né? Tem aquele casal holandês, aqui não quer que ele dorme, a mulher fala, eu quero dormir com muito sono. Você fecha o olho e morre, porque você não produz mais calor, né? Para de produzir termogênese. Então, nessa hora, quando você está dormindo muito, você levando de manhã, a primeira coisa é precisar oxigenação. Então, levando de manhã, pode fazer exercício, respira. Só de ficar em pé já começa diferente. Então, toma líquido, toma água. Primeiro para a função do intestino, né? O outro para diluir o seu sangue, né? Se o sangue está literalmente sujo. Quando o seu sangue está sujo, está ácido, está inflamando. Então, o primeiro objetivo que levando de manhã, a gente tem que fazer termogênese. Depois você vê por que não pode, por que pode, né? Primeiro você tem que promover produção de energia, né? Produção de calor, de energia, né? Limpeza, né? Termogênese, limpeza, oxigenação, melhora a circulação. Melhora a circulação, também melhora a oxigenação, ok? Quando você tem certa quantidade de oxigênio, se você circula 2 vezes, você aumenta 2 vezes a oxigenação, gente. Então, essa coisa conta mais simples, mais matemática, para você entender. Quando você olhar os pássaros, né, maritaca, você perto do bosque, tá triste com maritaca. Maritaca quando levanta, né, quando o céu amanhece, começa a gritaria. Essa gritaria é para melhorar a oxigenação. E aí começa, né, ele começa a cortar todo mundo, né, e aí fazer plano de voo e sai buscar alimento, café da manhã. Então, a primeira coisa que eles gritam, soltam o ar, acorda todos os vizinhos, o animal começa a alongar, né? Começa a esticar a asa, esticar a perninha e começa a caçar os alimentos. Então, você levanta feliz, cantando, né? Dormiu bem, né? Nessa hora que você consegue escutar maritagas, né? Os pássaros. Então, essa hora para você levantar, começa, né, a ficar feliz. Então, começa a renovar o oxigênio, promove a termogênese, para melhorar a circulação, ok? Então, quais alimentos que contra disso, né, que faz mal para isso? Então, primeiro, proibido é embutidos, linguiça, salsicha, tudo aquilo que tem o nitrato de sódio, que causa câncer. Então, você jamais pode comer linguiça, salsicha de manhã, tá? Mas o hotel tá oferecendo. Não, tira isso na sua vida. Além de ter conservante, né? De manhã, com nitratos, muita gordura, né? Muito nitrato que causa câncer. Então, esse é proibido, todo mundo já sabe, talvez. Você já ouviu falar de outras pessoas, né? Mas se vocês querem ouvir o que Peter Liu tem a dizer. Então, embutidos, não, proibido, ok? Segundo, mais polêmica, muita gente, né, eu não sabia que muitos pacientes ainda, né, tem gente que toma 1 litro de leite de vaca por dia. Eu cresci na fazenda,
a minha leite não é da caixinha. Posso tomar? Né? Você está bem? Né? Você tem diabetes, tem pressão alta, tem varizes. Então, a primeira coisa você tem que entender. Leite tem três coisas. Primeiro, lactose. Lactose, pessoal, mas lactose não é lactose, é açúcar. Né? Eu vou explicar. Lactose, quando você quebra, ele é polissacarídeo, virou glicose e galactose. Galactose a gente não absorve, descarga no intestino. Né? A não ser se tem problema no intestino, pode até entrar no seu sanguíneo, que causa muita dor. Sobrou, lactose virou açúcar, virou glicose e galactose. Então, são dois açúcares, né? Aproveitando glicose, açúcar puro. Então, cada lactose tem um açúcar. Açúcar é inflamatório. Açúcar é uma energética inflamatória. Então, você pode comer açúcar de uma quantidade muito limitada, né? Que a criança agita muito, come um docinho, talvez não tenha tanto problema, mas não cria esse costume. Né? Criança costume é que vai fazer muito mal no futuro. Então, a leite, primeira coisa, é açúcar puro, ele é açúcar. Então, inflama a artéria, inflama a via. A pessoa vai inflamar o quê? Se você inflama sua circulação, inflama endotélio, aquele tecido que reviste a artéria e a via. Ele inflama isso, inflama toda a circulação do seu corpo. Não tem lugar que açúcar não inflama. É a melhor pergunta, o que não inflama, né? Essa é a primeira coisa que o leite faz mal. O segundo tem proteína caseína, que também é inflamatório, né? Causa inflamação. Então, já é ruim, né? São duas coisas ruins. O terceiro coisa ruim, o que é? É a prolactina. O pessoal fala assim, mas leite tem prolactina? Claro, né? Leite de vaca, antigamente, produzia 10 litros, hoje podia produzir 20 até 30 litros, né? Mas aí você fala assim, mas eu estou tomando leite da minha própria criação, mas pelo menos tem açúcar, tem caseína, né? Nessas duas coisas que você já está consumindo, já está intoxicando. Então, leite, você precisa tomar cuidado. Pessoal, mas eu posso comer queijo? Se você come pequena quantidade de queijo, quando a temperatura baixa de 20 graus, aí porque queijo é um aquecedor, né? Quando está muito frio, né? Quando a temperatura baixa 20 graus, você pode comer um pedacinho de queijo, se você tem, né? Está muito frio, isso pode ajudar bastante. Mas ele também tem caseína, também é inflamatório, ele também tem lactose. O queijo, 1 grama de queijo, é 10 gramas de leite, né? É 10 vezes mais que leite. Então, o queijo, você tem que entender, é concentrado de leite, ok? Então, precisa tomar muito cuidado com isso. A pessoa fala, eu logo comi queijo, vinho, mas ele está no inverno. Quando você faz queijo, é para inverno. No Brasil, não. É muito quente, então você vai produzir muito calor e inflamação. Criar muito muco. Ou principalmente quem toma leite, se a criança está com rinite, sinusite, está com asma, vai piorar muito, aumentar muito o muco, a produção de muco. Então, experimenta para 1 mês de leite, você vê como você reage, como melhora a sua saúde, ok? Então, pode ser, logo de manhã, você já está consumindo veneno para o seu organismo e ainda quer ter saúde perfeita. Isso é impossível, né? Terceiro alimento que a gente vai falar é o mel. Né? O mel, tem pessoa que fala, mel não é só. Mel é açúcar puro. De manhã já começa começa inflamação. Por quê? Porque o próprio açúcar glicose, ele é 100% glicose. Mel é açúcar puro. Ele glicose inflama, né? A pessoa fala assim, mas a gente só quando 0,1% de açúcar, de glicose dentro do seu sangue. 0,1% é o quê? 6 colheres de sopa de açúcar por dia inteira. Se você consegue gastar isso energia, tudo bem. Se você toma mel, sai correndo, talvez ajude você. Mas isso pode ajudar muito a produção de insulina e você abaixa a glicose. Tem aquela hipoglicemia, você pode desmaiar quando vem quantidade de açúcar muito alta de repente. Então, de manhã, o mel também não é um bom alimento, né? O mel é para abelha. A gente que aproveita a própolis, né? Ou então coloca mel no remédio, né? Quando você toma a própolis, você pode pôr um pouquinho de mel para adoçar, né? Se você quiser, mas não precisa adoçar também própolis também.
O terceiro, né? Aliás, quando antigamente, quem que riscava a vida para buscar mel, né? Ela já era difícil, né? Vai no árvore, vai no penhasco. É criança, quando a gente era criança, a gente vai fazer a arte, mas leva muitas picadas, né? Não é uma coisa, eu vou produzir um mel com uma escala industrial, né? Não é legal. Então, fora de que muitos mel que você compra é muito falsificado, muito açúcar, porque é açúcar puro, não tem mais. Se você consegue mel puro, é muito difícil. Hoje tem muita falsificação, infelizmente. Bom, o quarto que a gente ataca são os biscoitos, cereais, tudo industrializado. Qual é o problema? Que tem muito açúcar, também de novo, né? E o conservante. Pessoal assim, mas esse biscoito ou leite tem 3 meses de validade. Se você faz um biscoito na sua casa, sabe quantos dias que dura normalmente? Né? Um pão caseiro, 2, 3 dias. Aí você fala, por que eu comprei biscoito, né? Durou 3 meses. Você acha bactérias, fungos, né? Chegou lá, viu o biscoito, biscoito tem conservante, não vou tacar. Claro que vai tacar. Só que todos os fungos, todas as bactérias chegaram no biscoito, morreu. Então, é um veneno. Esse conservante é antifúngico, antibactéria. Então, eles mataram, quer dizer, ele é antibiótico, não é? Ele é anti a vida. Então, todos esses micro-organismos morreram. Então, você pensa, quando você está comendo, tem que pensar a própria flora intestinal. São as bactérias boas dentro do seu intestino que não podem ser mortas. Se você estraga tudo nessas biomas, né? Boas bactérias dentro do seu intestino, você acabou com você. Né? Essa é mais importante. Então você, café da manhã levado, não quero fazer. Eu dou biscoito, leite com meu filho. Você está estragando a saúde do seu filho. Isso para mim está estragando a sua vida também. Eu uso à noite, também não pode. Né? Você aumenta muito glicose, muito açúcar e você dorme. Quando você toma leite e biscoito, você dormiu bem. Quando levanta, já não presta mais. Dói o corpo inteiro. Por quê? Inflamou, gente. Você tomou inflamação. É essa que você tem que saber. Então, biscoito não é alimento. Aqueles cereais também não é alimento. Tem muito açúcar. Imagina com né, um pouquinho de milho, farelo, com açúcar, né? E ainda com conservante, né? Para ele não estragar, tem muito conservante. Isso não mata você, mas mata bactérias boas dentro do seu intestino. Isso também. Então, esse é o contrário do café. O contrário do iogurte que você está tomando, não é? Está acabando com sua flora, né? Então, flora intestinal. Você está vendo essa mudança, porque está mudando o sol. Esse celular moderno está reajustando, parece que tem uma névoa na minha frente, depois some e vem de novo. Isso, eu preciso ter um estúdio mais profissional, gente. O quinto alimento que a gente ataca é suco de caixinha. Suco de caixinha, quando você olhar, está escrito 16% de suco natural, 15%, 30%. O resto é o quê? O resto é açúcar. Gente, suco de caixinha também é um açúcar puro, né? Eu posso tomar suco de garrafa pasteurizado, suco laranja puro? Sim. Aí você toma suco integral, né? Suco integral de laranja, sim. Aí que é um suco de verdade. O resto tem muitos sucos que colocam açúcar. Industrialização, qual é o objetivo de industrializar esses produtos? É para vender para ganhar dinheiro, gente. Né? A consciência começar a mudar, a não ser que a gente começando a mudar a consciência, futuramente a gente vai proibir essas caixinhas de suco, vai colocar tudo integral. Isso é possível? Não sei, tem que ver as normas, né? Como o governo faz, futuramente talvez, né? Mas antes disso você não vai comprar essa caixinha, principalmente quem tem diabetes, né? Compra caixinha de suco para filho, isso está estragando o seu filho também, né? Então, nessa parte também é açúcar puro, né? Isso faz inflamação. Açúcar inflama vias, causa varizes. Você fala, ele não está inflamando, como você sabe? Olhar suas pernas, criou varizes, já inflamou, né? Inflama artérias, começa a fazer a artéria mais rígida, para não rachar, o organismo tentar forrar com colesterol, uma cola, aí forma aquelas pragas e entupir suas artérias.
né? Então, você está com pressão alta, está com varizes, está com diabetes, já estragando, né? O açúcar estraga todo lugar. Então, você ainda colocando essa caixinha de... igual mel, né? Esse suco de caixinha não pode, né? O sexto, o último, é a margarina. Margarina, por que não pode? Margarina que tem gordura trans. Gordura trans, que é aquela gordura hidrogenizada, né? Hidrogenizada, você não pode consumir porque você não digere. Então, é uma trans gordura ruim, né? Gordura, colesterol puro para entupir as suas artérias, né? Não é profitável, né? Você não precisa usar, jamais a gente precisa disso. Então, no lugar do margarina, você pode usar manteiga de verdade, né? E essa é a última, porque é muito comum. A gente vai em qualquer lugar, vai na padaria, você faz assim, pão com manteiga, ele vem com margarina. Milho com manteiga, não é manteiga, é margarina. Você tem que ver isso, né? A gente tem que tomar consciência, né? Que tem gordura trans, que no Brasil, no mundo inteiro estão proibindo gordura trans, né? Ainda existe esse produto e ainda você precisa parar de consumir. Quando você para de consumir, a indústria para de produzir, quando ele não consegue mais vender. Então, vale a pena você assistir esse vídeo de novo. São 6 dicas, são 6 alimentos você para tirar na café da manhã, a sua café da manhã. O resto você vai acostumando. Próximo vídeo amanhã a gente vai tratar o que alimentos que é indispensável para você consumir mais saudável a sua café da manhã, ok? Então, inscreve no meu canal, me segue no Instagram, não se esquece que a gente vai compartilhando e fazendo o mundo melhor. Faça a nossa parte, ok? Nós fazemos nossa parte para fazer o mundo melhor. Obrigado.